Olá pessoal, tudo bem? Dando continuação às nossas aulas, hoje iremos estudar sobre a reprodução das gimnospermas, tá? Então, aqui está o ciclo reprodutivo das gimnospermas, tá? Então eu tenho o esporófito 2N, no caso a planta adulta, eu tenho aqui o esporófito masculino aqui representado e o feminino aqui representado, né? No caso desse ciclo reprodutivo de gimnospermas, eu vou utilizar como exemplo o pinheiro araucária, tá? Então, na araucária, os estróbilos, que são estruturas produtoras de esporo, eles são produzidos por plantas diferentes. Eu tenho a planta masculina que produz o estróbilo masculino e a planta feminina que produz o estróbilo feminino. Porém, existe alguns pinheiros, tá? Algumas gimnospermas que um único organismo, 2N, esporófito 2N, produz os dois tipos de estróbilos, tá bem? Então, a planta 2N esporófito, ela vai produzir uma estrutura chamada estróbilo, que é a pinha, que é aquele objeto, né, aquela estrutura que nós utilizamos para decorar a árvore de Natal. A gente conhece como pinha, né, o pinheiro de Natal, mais conhecido, né? Então a gente vai ter o pinheiro, essa estrutura chamada de pinha, que é chamada de estróbilo, tá? O masculino e o feminino. Então essa estrutura é responsável por produzir esporos. Então vai ocorrer meiose espórica. Nesse caso ocorre a reprodução assexuada. Então desse esporo ele vai produzir o gametófito, que aqui de forma simplificada, né? O gametófito, que é o grão de pólen, tá? Então aqui eu tenho um organismo diploide, tá? Esporófito 2N, ele sofre meiose e produz um organismo N, chamado gametófito masculino, que é representado pelo grão de pólen. Nós vimos anteriormente que em pteridófitas, né, o gametófito ele produzia o anterozoide, que ele para se locomover utilizava a água, né? Então, para chegar até o arquegônio, né? E fecundar a oosfera. Nesse caso das gimnospermas, a forma de reprodução mudou, não depende mais da água. Então, a forma que ele tem de se locomover para chegar até o gametófito feminino é utilizar o vento. Então, por isso que o grão de pólen tem estruturas como se fossem asas aladas, né? Que é para planar no vento até chegar no gametófito feminino. Então, em outra árvore feminina, né, um esporófito 2N, eu vou ter o estróbilo feminino, e esse estróbilo, né, um estróbilo maior, ele também vai sofrer meiose espórica e vai produzir vários gametófitos, tá? E nesses gametófitos eu vou ter o arquegônio, tá? Que ele vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino desses organismos. Então, lá nesse estróbilo eu tenho vários gametas, lembrando que a gente está usando de forma simplificada, mas o gametófito masculino, que é o grão de pólen, ele é chamado de microgametófito, e o feminino chamado de megagametófito, mas de forma simplificada eu vou chamar apenas de gametófito masculino e gametófito feminino, tá bem? Então lá a plantinha masculina vai produzir o grão de pólen e a plantinha feminina vai produzir o gametófito feminino lá e vai ficar lá esperando. A planta masculina libera os grãos de pólen. Esses grãos de pólen, né, vai ocorrer a polinização feita pelo vento. O vento vai trazer esses grãos de pólen até os gametófitos femininos. Lá, esse gametófito, lá no arquegônio, eu vou ter a oosfera. Então, o gameta masculino, chamado grão de pólen, que é N, ele vai se encontrar no arquegônio com a oosfera. Então veja que eu tenho um gameta N se encontrando com outro gameta N, que é a oosfera. Nesse processo vai ocorrer a fecundação, tá? Da fecundação nós vimos que vai formar um zigoto. Esse zigoto, agora com N do organismo masculino com N do organismo feminino, vai dar origem a um embrião 2N, tá? Forma um zigoto e esse zigoto, por sucessivas divisões mitóticas, dá origem a um embrião. Esse embrião, nas plantas, no caso das gimnospermas, ele vai ficar dentro de uma semente, tá certo? Então, ele vai ficar protegido por um integumento. E aqui, envolvendo ele, vai ter umas substâncias nutritivas.
Então tem um embrião 2N dentro da semente, com substâncias nutritivas, protegida por uma capa chamada integumento, que é a semente. Se essa semente ela é dispersada, colocada em um ambiente favorável, ela vai germinar e ela vai dar origem a um novo esporófito jovem 2N. Esse esporófito vai crescer e vai dar origem a outros organismos 2Ns adultos, os esporófitos adultos, fechando o ciclo. Bem, pessoal, eu tentei aqui de forma mais simplificada falar sobre o ciclo de reprodução das gimnospermas. Espero que vocês tenham compreendido, mas se ainda assim ficou alguma dúvida, deixe no comentário que em breve irei respondê-lo. Até a nossa próxima aula.